Fala pessoal, começando mais um programa do Frota. Hoje eu vou receber o Renato Viterbo, tá? O Renato Viterbo, que ele é vice-presidente da Associação da Parada do Orgulho GLBT, é meu amigo. E recebo também o André Almada, né? O mentor, o criador, talvez da mais importante casa, a The Week. Fica ligado, tá começando agora e olha aqui quem tá aqui. Fala pessoal, começando mais um programa do Frota. Hoje estou recebendo aqui dois grandes amigos. Tem um muito especial, o outro já está se tornando especial. E eu acho que é um papo muito bacana que a gente vai bater hoje aqui. Antes, eu quero falar sobre as redes sociais, que hoje tudo é rede social, né? Então, meu Instagram é Alexandre Frota, _oficial, Facebook Alexandre Frota, Twitter, @77, _Frota e YouTube, Programa do Frota. Também quero agradecer aos nossos apoiadores, seu João Botequim, a melhor feijoada de São Paulo, a Black School, suplementos alimentares e a cerveja Império, que patrocina o nosso programa. Fora isso, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela NET, pela Vivo, pela TV WA, também pela TV Osasco, pegando a região de São Paulo, e pela TV Com, para o Brasil inteiro. Eu lá em casa assisto pela Vivo, né? E por todas as redes sociais. Nós vamos fazer 1 hora de programa para vocês e a outra meia hora é só exclusiva para o YouTube e também para o Facebook. Hoje eu estou recebendo ele, que é uma grife da noite, é um grande empresário. Eu acho que é uma das pessoas, assim, conheço há muitos anos e tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, pela história dele, pelo que ele fez, né, pelo que ele faz no entretenimento, na cultura e principalmente numa região onde é difícil trabalhar. Você, para trabalhar, tem que trabalhar ali com muita classe, com muito cuidado, mas ele é um empreendedor de sucesso. André Almada, muito obrigado por estar aqui. Estou feliz de estar te vendo. Você jamais vai passar despercebido na minha vida. Poxa, Alexandre, o prazer é meu. Fiquei muito feliz com o convite. Aliás, você já me convidou, acho que umas 2 vezes eu não consegui vir. Bom, obrigado pela apresentação, né? Que eu fiquei até emocionado. Mas realmente a gente tem histórias. Tem várias histórias muito bonitas, muito legais de se guardar e são lembranças muito agradáveis, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês e na presença também daqui do Renato, Isso. Que você vai apresentá-lo também. E, bom, enfim, vamos conversar. Lá. Muito obrigado. O Renato Viterbo, ele é o atual vice-presidente da Associação da Parada do Orgulho GLBT. Isso. Eu te conheci há pouco tempo agora, assim, né, da gente poder conversar, bater um papo. Foi muito bom ter ido lá. As coisas estão andando, mais até do que você possa imaginar, porque eu estou trabalhando algumas coisas por trás para vocês. Mas, assim, antes de mais nada, me confunde um pouco a minha cabeça, porque é o seguinte, LGBTQI+, LGBT, e aí vocês ainda estão ali no GLBT. Qual é essa confusão? Tem confusão? Eu estou fazendo confusão? O que acontece? Não. Primeiro, agradecer o seu convite, Alexandre, dizer que é um prazer, né, estar aqui no seu programa. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu já te admirava como artista, como empresário, como deputado agora, né? E também está aqui ao lado do André Almada, que é uma lenda, né, da noite LGBT de São Paulo. Isso. Eu ouvia falar, mas não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Hoje
vindo para cá, conversando com um amigo, né? E a gente falando justamente... Com Beto Lago. Com Beto Lago. Não, e é recíproco, tá? É recíproco. Eu também não conhecia ele. Amigo de todos, vamos rasgar cedas aqui. Então. E aí, tipo assim, dar de cara com o André Almada aqui para mim, me sinto muito contemplado e agradecer por essa oportunidade. Mas respondendo a sua pergunta, na verdade, o GLBT é porque a associação, ela nasce GLBT. Isso. Né? Ou seja, lá em 97, 96, a gente usava o GLS. Isso. E aí... A partir da criação da associação em 99, ela é a Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo. Perfeito. E por uma questão mesmo de dar prioridade a outras coisas, né, que demanda da associação, a gente ainda não fez essa alteração, né? Mas hoje a gente fala Parada do Orgulho LGBT+, né? E quando a gente está falando de movimento social... LGBTQIAP+, perfeito. Né, que é para que todas as pessoas se sintam pertencidos, né, naquele lugar de fato. Que possam estar ali representadas. Estar ali sendo representadas. Claro. Né? Então, mas é só isso. A parada é Parada LGBT mais de São Paulo. E o mais está aí, o QIAP junto. Né? Muito bom. Espero vê-los juntos na próxima parada, que é a maior parada do mundo. Eu já tive a oportunidade de, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, ter participado, e é um negócio que só quem vai consegue entender o que acontece na Avenida Paulista. Acontece em outras paradas no Brasil inteiro e também no mundo, mas nada igual ao que acontece aqui em São Paulo, e eu não preciso ficar falando, tenho certeza que nós temos milhões de pessoas assistindo a gente agora, e muita gente, eu tenho certeza que já participou, já viu, já teve curiosidade. É uma festa democrática, linda, e onde as pessoas respiram amor ali. E isso acho que é muito bacana da parada. Eu queria começar, eu vou fazer a pergunta para vocês dois, porque nós estamos vivendo dias estranhos, momentos difíceis, pandemia desde 2019, até conversava com o André aqui antes de você chegar, e a gente estava na dúvida se aconteceu a parada de 2019 ou se desde 2019 não aconteceu, 2020, 2021 também não, na Paulista, né? Mas eu queria saber primeiro do André, o André que teve, né, e foi o criador da principal casa na noite do segmento, que é a The Week, e recentemente a The Week fechou suas portas, pelo menos em São Paulo, né? Me corrija se eu estiver errado. E eu queria saber, André, como foi para você isso? Você que é um cara que vive, representa a noite de bom gosto, a noite de qualidade, né? E como foi para você a pandemia, como você se virou nessa questão, e isso também vai para você, Renato. Desculpa. Bom, a pandemia ela trouxe coisas boas e coisas ruins, né? Muitas perdas, muitas tristezas, mas também acho que a gente aprendeu como ser humano a superar várias coisas e aprender, né, talvez o lado humano que estava faltando um pouco, sim, talvez em muitas pessoas, que é essa questão também do acolhimento, fraternidade, exatamente, o amor. Exatamente, e da empatia, que essa palavra ficou realmente, teve uma ressignificação dessa palavra. Com relação aos negócios, realmente foram tempos bem sombrios. Eu, por exemplo, fui o primeiro a fechar, porque eu lembro que a pandemia foi logo depois do Carnaval que começaram-se, né, as ações de fechamento das Carnaval casas. Você chegou a fazer? Cheguei a fazer o Carnaval e até a semana seguinte, então essa eu já nem abri. Tá. Terminei o Carnaval, não abri mais, e a The Week não abriu mais desde então, porque, bom, no início a gente achava que era só uma... Né, todo mundo, né? Achava, acho que mais um mês, talvez isso passe, isso foi, né, passando os meses e acabou gerando aí, quase virando 2 anos. Isso. Né, com perdas, assim, irreparáveis. Para todos nós. Principalmente, desculpa, André, guarda o que você vai falar, principalmente para o segmento de vocês, que foi o primeiro a ser atingido e o último, talvez, a retomar completamente. Exatamente. Pode seguir. Então, eu acho que realmente nós fomos muito atingidos e todas as pessoas, né, também que
que frequenta, né, os eventos, as festas e tudo mais, sentiram isso. Claro. Né, porque, como eu disse, são perdas irreparáveis. E a gente foi tentando, seguramos ao máximo, né, para tentar o que podia para preservar empregos, claro. Né, as famílias e, enfim, os profissionais que dependiam desse trabalho, mas infelizmente chegou uma hora que a gente também não consegue mais respirar. Né? Sem dúvida. Então ficamos sufocados. Mas não só você, né? Exatamente. Acho que é toda uma, não só casas noturnas, mas é toda uma cadeia restaurantes, de bares, entretenimento, né? Sim. Mas eu acho que a parte de eventos realmente... Teatro também. Foi muito afetado. Então, foram momentos bem sombrios de tristeza, mas ao mesmo tempo, como eu disse, foram momentos que eu acho que a gente aprendeu muita coisa. Claro. Né? E eu acho que a gente está conseguindo aprender e se reinventar aí nesse meio, né? Ainda as coisas. Obrigado, querido. A gente está conseguindo, né, reaprender e tentar fazer, né, o público, talvez o comportamento do público mudou um pouco, né, a gente tem que talvez se reinventar, trazer coisas novas, opções novas para as pessoas, mas é claro, existe essa demanda reprimida, eu acho que as pessoas elas sempre vão curtir os eventos, elas querem eventos, elas querem uma maneira dela, uma válvula de escape para as pessoas, para saírem, para se divertirem, ainda mais com tudo isso que estão passando. Claro. Eu acho que acima de tudo a gente também tem que ter uma inteligência emocional ali, o lado emocional tem que ser muito forte para poder aguentar tudo isso, né? São muitas perdas, no meio desse caminho perdi minha mãe também, então eu lembro. Imagina pessoas perdendo entes queridos e não poder enterrar seus familiares, ver, dar o último abraço, então foi bem difícil, mas que eu acho que agora a gente consegue tá conseguindo ver um pouquinho a luz no final do túnel, retomando aos poucos, claro que algumas restrições, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem que ser otimista, né? Claro. E você, Renato, como é que a Parada Gay, ela aconteceu em 2019, aconteceu na Paulista e só de 2020, 2021 que não, é isso? É isso. A última parada física, né, que nós realizamos foi em 2019, 2020, né, e aí finalzinho ali de 2019, a pandemia chegando, quer dizer, aparecendo lá na Europa ainda, né, mas aqui a gente também já estava preocupado, né, por incrível que pareça, quem trabalha com entretenimento, né, e com turismo, etc., que a parada movimenta toda uma cadeia de hotéis, né, e várias empregos casas noturnas, empregos diretos, indiretos, né, a gente já estava vendo isso chegando aqui no Brasil. E aí a gente fez o carnaval, a gente tem um bloco de carnaval que é o bloco da diversidade. Perfeito. Fizemos, e ali a gente foi o alerta, né, que começaram a aparecer os primeiros casos, né? E aí o que a gente vai fazer, né? Então já veio aquela pergunta, o que nós vamos fazer? E começaram a vir as lives, né, dos artistas, né, os sertanejos principalmente, né? E a partir dali nós enxergamos uma oportunidade também de realizar uma parada, ou seja, a primeira parada virtual do Brasil foi de vocês. E do mundo, né? Olha só. Porque até ontem eu fiquei sabendo, né, por exemplo, que a Interpride, que é a organização de paradas dos Estados Unidos e que comanda as paradas da América do Norte, né, Estados Unidos e Europa, não considerava a parada virtual como um evento realizado naquele ano, né? E a partir de agora, sim, aquelas paradas, a nossa esse ano é a 26ª, né? Mas a gente fez 2 virtuais, que foi a 24ª e a 25ª parada. Sim. Então, para nós foi difícil, né? Mas também nos adaptamos. E aí estamos esperando agora 2022 para ver Deus o que quiser, vai acontecer. as coisas têm que ir. E a parada, o calendário dela é em junho. Junho. Junho é o mês do orgulho LGBT. Sim, né? E é quando acontece a parada. E quando acontece a parada. Mas é o que eu sempre falo, assim, a parada não é só parada. Claro. Ela é parada o ano inteiro, mas no mês de junho a gente tem a Feira da Diversidade, que a gente leva 200 mil pessoas ali no Vale do Anhangabaú, República. São várias ações que várias acontecem ações. Que geram gera todo esse crescimento. E para você ter uma ideia, isso na economia da cidade de São Paulo, né, são 409 milhões injetados, né, na economia do município de São Paulo, em uma semana de eventos que a Associação da Parada organiza. Ou seja, é uma movimentação financeira muito grande. Eu, quando conheci a The Week, né, e conheci através de uma amiga chamada Vanessão. Você lembra de Vanessa? Claro, nossa. Em 2004. E a Vanessa ficava... eu fazia uma festa com uns amigos chamada Disco Festa, que era de anos 70, 80, a gente se amarra nisso. Eu sou dessa época, eu sou um setentista, oitentista,
E aí, cara, a gente acabava a festa meio 4 horas da manhã e umas 4 vezes a Vanessa falava para mim assim, cara, eu tenho que te levar num lugar que você vai adorar. Eu falava, não quero, Vanessa, não vou. Não quero. Cara, até o dia que ela me levou na The Week, que eu entrei na The Week às 4 horas da manhã, eu falei para ela, Vanessa, não saio mais daqui nunca mais. E uma das vezes que eu fui na parada gay foi, inclusive, num carro num carro da The Week. Né? Tava eu, a Preta Gil, inclusive, isso, e mais outras pessoas. E aí eu fiquei muito impressionado com aquilo. Antes dessa minha ida à parada gay, antes de ter ido a The Week, eu já tinha, alguns anos atrás, assim que eu já tinha sido convidado para ir no próprio carro da parada, e eu fui. Eu me lembro que eu cheguei um pouco atrasado, o carro estava virando ali na Consolação, mas eu subi ali e dali eu fui embora também, né? E é um negócio impressionante. André, eu sei que em 2004 você cria, né, a The Week, junto com outras pessoas, enfim. Queria que você falasse um pouco disso, porque assim, o que eu recebo, de mensagens que se sentem órfãos, que o que aconteceu, por que a The Week, né, fechou as portas, e você me corrige se eu estiver errado, mas eu li, pelo menos foi uma coisa que eu peguei aqui agora no Twitter, que o Rio não fechou. Como é que é? A The Week continua aberta no Rio? Não. Explica pra gente. Tanto São Paulo quanto o Rio, fechou. As The Weeks estão fechadas. Tá. Aqui em São Paulo, no meio dessa pandemia, né, nós tentamos segurar o máximo, como eu já disse anteriormente. Claro. E no meio desse caminho, o proprietário do imóvel na Guaicurus, ele faleceu. Então, olha só. E deixou um espólio com menores, então realmente a gente não tinha condições de manter aquilo. De comprar, né, o imóvel, né, porque o imóvel é muito caro. Sim. Porque senão talvez teríamos comprado aí se tivéssemos condições. Já a pandemia já tinha nos combalido muito, né, financeiramente, então a gente não tinha como. Então as famílias, né, desse espólio, eles venderam para uma construtora e nós fomos obrigados a ter que realmente sair do local. Claro. Então não tinha mais um espaço. Então aqui foi essa causa. E obviamente depois eu falo assim, são ciclos, né? Sem dúvida. Eu acho que essa pandemia, na verdade, não que a The Week estava com problemas, né? Sim, eu sei disso. Acho que em 15 anos da The Week ela voltou a estar na melhor fase dela. Desculpa. Na melhor fase dela, e assim, eu acho que ela bombando no Rio e em São Paulo, e aí essa pandemia acabou nos levando, nos conduzindo a fechar as portas, e eu acho que eu vejo como um ciclo, né, que encerra da sua vida. Encerra da minha vida, e eu acho que agora a gente tem que buscar novos caminhos. Você está fazendo festas? Estou fazendo, criei uma marca. A The Week, ela não existe mais, né? Vai ficar na memória, claro, né? Muito bem guardada. Muito bem guardada, diga-se de passagem. Acredito que assim o legado The Week, ela vai ficar esse legado The Week, assim como grandes casas, né, seja nacionais ou internacionais, ficaram aí na memória das pessoas. As pessoas não 54, esquecem. Love Story, o Love E, Base, enfim, quem pegou a época dos anos 90 também do Underground, acho que presenciou várias casas incríveis, e eu acho que a The Week ela vai ficar aí no coração, tem um lugarzinho dela. Sim, Ultra Loud, imagina, eu comecei minha vida no Ultra Loud como promoter. Eu né? sei disso. Foi depois daí que eu abri a The Week, comecei a fazer umas festas e aí abri a The Week. Então foi muito interessante, eu acho que são fases, todas essas são fases boas, que eu acho que faz a gente crescer, aprender, né? São escolas da vida da gente. Você montou um selo novo de festa, Montei um selo novo que chama The New World. Perfeito. Por que essa palavra The New World, né? O novo mundo. Claro. Porque realmente, para mim, foi um novo mundo. É um divisor de águas, eu acho que a pandemia ela faz isso. Eu acho que daqui para frente a gente, né, é um novo mundo.
quem conseguiu ficar vivo, porque nós somos privilegiados de estarmos vivos. Exatamente. Então, essa coisa, a gente, né, para mim foi muito significativo isso. Realmente é um novo mundo que nós estamos vivendo, né? São, como eu disse, perdas irreparáveis. Claro. Então, a gente, né, começa a ver o mundo de uma outra forma. Sem começa dúvida. a ver as pessoas, as relações humanas, como elas devem ser daqui para frente, né? E os próprios negócios também. Então, é um novo mundo. Então, por isso que eu chamei de The New World. E esse selo, ele agora Hoje, é uma festa. São várias festas, eventos que eu tenho feito. Periodicamente ou esporadicamente. Em locais diferentes. Em locais diferentes. Mas eu, obviamente, me preservei nessa pandemia, no sentido de me manter ali, né, respeitando as questões de não fazer eventos na pandemia. Claro, né? Que isso também tem um custo e um preço muito alto, sim, mas obviamente que a gente está falando de vidas. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que respeitar essa questão, porque é muito importante, em detrimento até dos nossos problemas financeiros que a gente tem, né, com os negócios, que, né, vários empresários, né, fecharam suas portas. Sim. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente está falando de vida. Eu acho que isso é mais importante. Então, eu fiz questão de honrar isso, né? E de preservar vidas, que eu acho que era o mais importante. E aí, a hora que a gente teve a oportunidade né? Eu tive a oportunidade de retomar, estou fazendo meus eventos à medida, né? Respeitando todos os protocolos e toda aquela situação. O que me cabe, claro, né? Claro. E aí, vamos ver o que acontece, mas obviamente tem outros projetos que estão acontecendo na paralelos, né? Óbvio que eu tenho, né, tenho interesse, quero abrir uma casa nova. Claro. Só espero um conceito diferente para trazer novidades. Sem dúvida. Né? Estou envolvido com um festival internacional, que agora eu sou o country manager deles. Perfeito. E que a ideia é trazer para o Brasil, depois que fizer essa primeira edição lá fora, e com o qual eu estou envolvido, e seria também um talvez dos parceiros aqui no Brasil. Muito bom, muito bom. Eu lembro que a The Week, ela fez algumas festas em Florianópolis, né? Nossa, que maravilha. Tinham festas. As festas, quando elas são itinerantes também, elas são cativantes, né? Porque sim, você, cada dia ou cada final de semana, você está numa tribo, numa galera, numa praia diferente, pessoas diferentes, né? Mas o mais engraçado, desculpa te interromper. Não. Florianópolis, a gente ficava numa praia só, que era a Praia Mole, e todos os eventos aconteciam naquela praia, né? Porque era uma praia muito pequenininha, sim, que é a Praia Mole, sim, então todas as pessoas alugavam todas as casas dos condomínios, ficava todo hotéis, mundo lá. Tudo acontecia ali, era muito mágico aquele lugar. Então nós conseguimos ficar durante 8 anos, mas infelizmente, né, a questão do preconceito, as adversidades da sociedade ali que não aceitava o público, né, não entendia aquele público. A gente vai falar muito aqui de preconceito. Que ótimo, que ótimo. Nós vamos falar muito sobre preconceito. Você está com saudade de voltar àquela situação toda? Deve estar, né? Agora, a última parada, que foi em 2019, você já era vice-presidente ou ainda não? Já era. Já. Na verdade, eu entro na associação em 2014 como um prestador de serviço na área financeira. E em 2015 eu me torno tesoureiro da associação. Perfeito. E aí, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que a parada está sempre cheia de dinheiro, né? Não, eu só encontrei problemas, né? E aí eu fiz um planejamento de 3 anos para a gente começar a sanar, né? E aí eu fui tesoureiro por uma gestão, em 2015, 2017. 2017 e 2020 eu me torno vice-presidente, 2020 até 2023 eu ainda sou vice-presidente, né? E acredito que aí eu paro, porque também eu tenho que dar oportunidade para que outras pessoas venham, né? Mas eu espero, quando eu terminar essa gestão, eu tenha sanado todos os problemas que a parada também tem, né? É tudo glamour, é tudo muito lindo, né? Quando a gente vê lá na Avenida Paulista 3 milhões de pessoas, 19 trios elétricos, né? Uma multidão e as pessoas se sentindo representadas, né? Mas não sabe o lado de cada história, né? Eu falo assim, a gente tem milhões de patrocinadores, né? Grandes patrocinadores, mas efetivamente esses grandes patrocinadores não injetam dentro da associação da parada, para os eventos da parada, a quantia devida, porque tem um problema também de preconceito, né? Era um problema de preconceito, ou seja, a gente precisou abrir as portas através de uma cervejaria, né? Que é um produto totalmente
para o público masculino, né, e com propagandas só de mulheres, né, de biquíni, etc. E quando essa marca vem para a Associação da Parada, ela abre portas para que outras marcas também adentrem, né? Hoje a gente está com a outra marca de cerveja, né? Pode falar. Mas que entendeu a importância, né? Quando eu fui discutir esse contrato com eles, né, eu falei para eles, eu quero fazer algo diferente que a outra fez, né? Porque ao mesmo tempo que houve essa intenção de estar na parada, mas também houve um desrespeito. Claro. Né? E por isso que o contrato foi rompido e por isso que a gente resolveu trocar de marca. Entendi. Né? É isso. Muito bom. Aliás, o Doritos, eu fui no Rock in Rio, no último que teve, e o Doritos, ele tinha um Doritos especificamente, não especificamente para o público LGBT, mas eram Doritos que carregava a bandeira da diversidade, a bandeira... Posso fazer um parênteses? Pode, aqui, claro. Porque eu acho que a gente está falando, né? Você está falando das suas dificuldades, né? De em termos de negócio. Às vezes eu acho que tem muita questão, e você pode me corrigir se eu estiver errado, a questão do oportunismo das marcas em relação à parada gay. Porque parece que algumas marcas elas só fazem ativações das suas marcas para o público, apenas na parada, quando é parada gay. Sim. E ao longo do ano... Perfeita colocação, Você André. não vê ninguém apoiando mais nenhum evento. Perfeita colocação. E cadê? É naquele momento que está lotado, aquele evento que sabe que já não é um teste, Exato. É um evento que já é sucesso, o cara chega e apoia. Não, eu sinto eu sinto isso, porque eu que faço eventos, onde estão as marcas? Sim, sim. E a Tá gente tem um certo. problema até maior, né? Que são aquelas empresas que pega seus funcionários, que hoje todas as empresas têm um grupo Pride, né? E aí pega 5, 10 funcionários, coloca com a camiseta lá, e aí eu não vou dar o nome de uma dessas empresas, mas assim, coloca lá, empresa X apoia a parada ou apoia a diversidade. Ela não contribuiu com real. Nada. Ela foi lá, tirou foto no meio da multidão, é aquele marketing de guerrilha ou oportunismo de marca. É verdade. E aí André posta lá em suas redes sociais. Não, tá virando, a gente tá falando muito polêmico esse assunto de cotas, né? Sim. Eu tava até falando da questão das cotas, né? Parece que é uma questão de cotas. Parece Sim. que a cota dos gays, né? Do LGBTs. Na verdade, a gente vem nessa política de diversidade que fora já funciona muito bem dessa coisa de trazer a mulher, o negro, a pessoa com deficiência, o LGBT, agora o mais 50, né, que são as pessoas que precisam etarismo. Então aí o que acontece? Quando vem aqui para o Brasil, né, isso, porque tudo vem de fora, né? Estados Unidos, Canadá, e aí quando vem aqui para o Brasil, a gente encontra resistência no próprio gestor da empresa. Né? Sim. Eu também estive lá no Rock in Rio, e vi o Doritos, né? Em Doritos, né? Fui convidado pelo gerente da marca, né? Para estar lá e ver todo aquele arsenal, né? de oportunidades. Naquele momento no Rock in Rio. Exatamente. Deveria perdurar. É o que eu falo, a parada, por mais que as pessoas não saibam, ela tem eventos o ano inteiro. E eventos não são eventos festivos, né? Por exemplo, a gente teve um seminário agora, de outubro a dezembro, de formação de novas lideranças LGBTs. Sim. Né? Com temas diversos, contando a história do movimento LGBT, com psicólogos, com médicos falando da saúde da população LGBT. Tudo isso está lá no nosso canal no YouTube, @ParadaSP, para quem quiser acompanhar. Disponibilizamos 3 aulas, foram 8 aulas no total. Isso. Né? Então, assim, a gente tem o ciclo de debates, a gente tem o Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade, que premia empresas, pessoas físicas ou jurídicas. A área social de vocês, né? Ontem vocês estavam na rua, na Praça da Sé. Exatamente. Entregando as quentinhas solidárias. Sim, sim. Né? A gente... Tem um trabalho social grande que eles fazem também. Começamos também em função da pandemia. Claro. Né? A parada antes não tinha esse lado social. E aí, eu e o Heitor Werneck, né, que também é um grande produtor, né, da noite, falamos assim, olha... Todo mundo fala de ajudar pessoas na comunidade, isso e aquilo, mas ninguém falou de ajudar LGBT. Então, vamos fazer um projeto igual? Vamos. A nossa ideia era distribuir durante 3 meses uma cesta básica para 100 pessoas. Claro. Pegamos essa marca de cerveja, né, para poder apoiar o projeto. Ofereci para várias empresas, né? Mas quem abraçou foi essa marca de cerveja. Né? E aí nós desenvolvemos o projeto, 3 meses.
outras empresas vieram após. Claro. Né? Mas o start quem deu foi essa marca, e aí tivemos a live da Pablo Vittar, que todos os recursos, né, vieram para a Associação da Parada, mas a Associação da Parada também distribuiu para outras entidades. Casa Florescer 1 e 2, sim, Projeto Séforas, que foi com quem eu fui distribuir ontem as quentinhas, né, da Jacques Chanel. Doamos para a Família Strong, que é um coletivo da periferia de jovens, né? Doamos para Ribeirão Preto, Natal, Rio Grande do Norte, Iguape, em Ilha Comprida, para quem mais? Eu sei que a gente arrecadou aí 130 mil reais, e esses 130 mil foi distribuído para essas entidades, e já está 2 anos que a gente faz esse trabalho de doação de cestas básicas, né, para a comunidade LGBT em situação de vulnerabilidade, a qual também o deputado, né, através em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, nos ajudou recentemente. Né? Então, sim, a gente ia parar mais agora... Mais do que merecido, não dá para a gente ficar de braços cruzados nessa hora. Pois é, a gente ia parar a ação agora em janeiro. Né? E aí depois da sua mas não visita, vai parar não. Depois da sua visita à associação, aí a gente conseguiu agora para fevereiro, aí já vamos para março. Já vai para março. E é isso aí. Acho que tem que esse é um momento que as coisas estão muito difíceis, e eu participei, eu estava conversando com o André aqui antes de você chegar, eu participei de um momento nessa pandemia. Eu fui para a linha de frente quando a gente sai com a força-tarefa para as ruas, justamente para defender não só o empresário que faz tudo corretamente, mas também para o público, porque na época que nós saímos, eram milhares de pessoas morrendo e ainda não tinham as vacinas para os pais. Então, a maior preocupação dos pais, do público mais velho, é que seus filhos iam para uma festa clandestina. E aí, André, como dono de casa, e você participando e sendo vice-presidente da Parada Gay, vocês sabem, nós encontramos um caos de entretenimento. Casas noturnas que não funcionavam, abrigando festas clandestinas, sem alvará para funcionar, sem AVCB do Corpo de Bombeiros, sem saída de emergência, sem equipe de segurança profissional autorizada pela Polícia Federal, exploração do estacionamento de maneira ilegal e sem seguro nenhum, venda de bebida falsificada, sem nota fiscal, comida sem procedência, vai vendo, drogas, todo tipo de drogas, menores de idade, nós encontramos de tudo, arma, faca, revólver, né? Então, a força-tarefa que ela sai para combater alguns selos de festas clandestinas, e isso a gente calculava que seria um trabalho, André, de um mês e meio, a gente falou, a gente vai sufocar. Acabou ficando por 5 meses, junto com o PROCON, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e OAB. Eu fiz questão de trazer o Ministério Público e a OAB, porque eu sabia que eu ia chegar nas casas e ia ter as carteiradas. Você não sabe com quem está falando, eu sou amigo do Dória, eu sou primo do Frota, eu sou amigo do prefeito, meu pai é rico, então a gente sabe. Então nós levamos já o Ministério Público e a OAB, né, fora a Polícia Militar, a Polícia Civil, foi um aparato de quase 60 viaturas. E uma coisa que era para ser 1 mês e meio, acabou se tornando 5 meses. Foi um trabalho árduo, eu na época não estava vacinado, eu entrava naquelas casas, eu tinha que voltar para casa, eu tirava a roupa na porta de casa, porque eu tenho uma filha de 2 anos, um filho de 14 dentro de casa, esposa, enfim. Mas não só por isso, aonde foi que a situação, eu vi que a gente estava num caminho certo? Tiveram algumas críticas, mas foi quando pais de jovens começaram a ligar para a gente e começaram a dar os endereços das festas para que a gente pudesse ir lá resgatar os filhos. Vai vendo. Fora isso, nós também não tivemos nenhum tipo de seletividade, sabe? Nós fomos do funk ao pop, ao sertanejo, ao gay, a tudo eletrônico, né? Tivemos 100% de acerto, quase não tivemos erros nenhum,
nesse sentido. Procuramos, a gente foi entendendo a cada semana, André, que passava, a gente ia entendendo e falava, cara, é melhor a gente entrar na festa antes dela acontecer, para evitar, porque vocês sabem, né, depois das 2 horas da manhã, fica uma loucura. Como é que você vai parar uma festa nesse sentido? Então a gente também foi se moldando, né, para criar o menor atrito possível, e acabou que no ano passado a gente foi homenageado, recebemos um prêmio aqui na Assembleia de São Paulo por esse trabalho. Eu fiquei muito orgulhoso de ter feito esse trabalho, porque também não era justo com os empresários que pagam seus impostos, com suas casas fechadas, sem demitir seus funcionários, e uma festa acontecendo do lado, né? Então foi e a questão da isonomia, né? Vale para todos. Vale para todos. Então, algumas pessoas se reclamaram, mas enfim, a gente teve muito mais pessoas elogiando do que propriamente. E ainda fizemos um trabalho com a ANEP, junto com Beto Lago. Sim. E eu depois converso com o governo do estado de São Paulo e falo, tudo bem, mas não é só fechar. Essas pessoas estão passando fome também, porque não é só o DJ, tem o DJ, tem o promoter, tem a moça do caixa, o cara que fica na porta. Pode falar. Não, então, aí entramos com as cestas básicas, né, para ajudar de alguma forma essas pessoas, porque a gente entendia que era difícil para todo mundo. Eu tenho 1 milhão de amigos DJs, os caras me ligavam e falavam assim, o que eu faço, Frota? Eu só sei tocar. É isso. É bem difícil. O que eu faço? Né? Então, para gente, para alguns, eu até falo, cara, faz uma live, faz um curso de DJ, porque você tem muitos fãs, todo mundo quer ver, enfim. Tem sido um momento difícil, eu entendo isso, e a gente vem procurando cada vez mais se adequar para poder fazer com que esse ramo de negócio, que são bares, restaurantes e festas e casas noturnas, possa, de alguma maneira, retomar o mais rápido possível, né? Sim. Apesar da gente estar vivendo agora essa Omicron, né? Mas que possa retomar de verdade, porque o Brasil ele respira, né? Entretenimento. O Brasil é um país cultural, do norte a sul do país, onde você vai, você respira festa, e não é a cara do Brasil isso, né? Você ficar... Infelizmente, a gente tem que respeitar a ciência e os médicos, né? Eu penso, né, nessa maneira. Inclusive, eu falo também que eu passei toda essa angústia, né, porque 2020, quando chega a pandemia, né, de fato, eu não parei também, né, foram 2 anos aí que a gente está trabalhando, né, e eu com um companheiro, né, idoso em casa, meu companheiro tem 65 anos agora, né, e aquele desespero dele, você vai sair para a rua e tal, e eu não fui para a Praça da Sé ontem só, né? Entendi. Ao longo de toda a pandemia, eu estava lá na Praça da Sé junto com a Jaqueline Chanel, distribuindo as quentinhas, né? Uma população, ontem, por incrível que pareça, tinha menos pessoas na rua. A gente está com uma população de rua de 30 mil pessoas, né? Segundo o último levantamento, aproximadamente 30 e poucos. É muita gente. Né? É muita gente em situação de rua. E aí, mas eu achei poucas pessoas ontem na região da Praça da Sé e na região ali do Pátio do Colégio, que é onde eu fazia a distribuição. Na época da pandemia, tinha uma população muito grande, porque também as pessoas que moravam na periferia, né, elas vinham para a cidade, porque elas sabiam que ali estava tendo doação de alimento, doação de casacos, roupas, etc., cobertores, e elas adentravam, né, ali a região central para também adquirir. Claro. E elas passavam uma semana ali, né, naquela confusão inteira, né? E as pessoas, infelizmente, elas não olham para o morador de rua. Elas sempre enxergam o morador de rua como aquela pessoa excluída, drogada, ladrão, né? É tudo que a sociedade nociva. Não quer enxergar, nociva, né? Mas ela não entende que alguma daquelas pessoas, eu mesmo conversei com várias, que eu ficava abismado, né? A educação com que elas me tratavam,
e que elas contavam a vida delas, né? Então ela teve uma vida antes dela ali ir pra rua. Tem advogados, médicos e várias pessoas que viveram uma vida e que hoje estão ali. As pessoas não entendem isso. As pessoas não preferem ficar em abrigos? Não, o problema do abrigo é que também tem a questão dos animais, que algumas usam os animais como companhia e também como uma forma de defesa, porque também na rua, o morador de rua rouba o chinelo do outro. Já me falaram que dos abrigos, eu tenho feito um trabalho com a prefeitura de acolhimento de famílias com recém-nascidos, né? A gente leva para um hotel de acolhimento, mas é muito difícil porque os abrigos, eles não querem ficar nos abrigos por causa dos horários. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, e aí eles, sabe, muitos preferem ficar na rua. A gente enfrenta isso. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, mudando rapidamente o assunto. A gente sempre mostra aqui um disco, uma relíquia, né? E eu vou mostrar aqui, o André nem era nascido ainda, de 1976. Já tinha 3 anos. Já tinha 3 anos, ó. Mas tá com a cara de novinho aqui, né? Olha só, New York City Disco, né? O Ricardo Lamounier, que foi um dos primeiros DJs do Brasil a fazer um disco, né? um LP mixado, ele é mixado aqui. E esse LP ele fez muito sucesso, né? O Ricardo Amaral e também o Zé Vitor Oliva trabalharam muito bem esse LP junto com o Ricardo Lamounier. Tem The Rich Family, tem um monte de música bacana, KC and the Sunshine Band. Não, e agora tá voltando, né? Tá, o Revival, né? Revival, Então é bem bacana, eu estou indicando para vocês hoje, tá? Esse disco aqui é o primeiro LP que é mixado, tá? Em 1976, a gravadora Top Tape, quem é da minha época sabe, tá aqui então, o Ricardo Lamounier. Eu queria falar com vocês, antes, o André tem um livro para me dar, né? Tenho de um grande amigo meu, é o Tiago Pavinato, professor, doutor de Direito, e que acabou de escrever esse livro, Estética da Estupidez, e ele mandou aqui para você com dedicatória e tudo. Aí tá bom aqui, Pavinato, Estética da Estupidez, tá aqui, ó, tô mostrando. A arte da guerra contra o senso comum. Muito bom. E tá autografado. É o grande Alexandre Frota, com admiração, respeito e afeto. Um grande abraço, estamos juntos. Tá aqui, Pavinato, recebi. Obrigado, André. Muito bom. É muito bom esse livro. Muito bom. Legal. Olha Alexandre, só. eu só queria aproveitar, antes de você ir para o próximo assunto, assim, falar que também, assim, as pessoas Claro, não o programa é seu. Mas 10% daquela população de rua, né, são de pessoas LGBTs. E as pessoas não sabem. Eu tenho visto bastante LGBT na rua. A gente Chega o microfone um pouquinho para cá. Não, pode chegar para você mesmo o microfone. Puxa ele um pouquinho, aí fica melhor. Essa pandemia, né, ela também acendeu o que há de pior nas pessoas, né? Então a gente tem muitos pais, né, expulsando seus filhos LGBTs, né? Porque com a pandemia todos ficaram confinados. Sim. E aí a violência contra a mulher aumentou, a violência contra o LGBT aumentou. E a gente teve uma população de rua, muita criança também, né? Uma população de rua LGBT muito grande, né? Porque eles não são os gays afeminados ou as trans, né? Que até enquanto havia os pais não estavam em contato com eles, digamos assim, no diariamente, porque estavam indo trabalhar e tal. Tudo podia, né? Ou era permissivo. A partir do momento que todos ficaram confinados no mesmo ambiente, isso começou a incomodar. Então eles foram expulsos de casa. Olha e a gente tinha essa população, e aí eu volto aqui a falar do trabalho da Jacques Chanel, porque diante de toda aquela desordem que era a rua, né, ela conseguia fazer um trabalho muito legal. Então ela fazia uma fila, primeiro, de mulheres e travestis, e crianças, e uma fila só de homem. E todos eles respeitavam. Ontem eu cheguei lá, novamente, né? A Jacques Chanel é uma trans? É uma travesti. É uma travesti. Tá. Ela agora fundou a primeira igreja trans do Brasil. Olha só. Né? E aí depois, se você quiser bater um papo com ela... é muito bom trazer incrível. Ela aqui para conversar comigo. Aliás, a gente tem visto bastante na mídia
E eu fico muito feliz da atenção, né, da visibilidade trans. Hoje a gente tem no BBB Big Brother, a Linda Quebrada, que está arrasando. Sim. E ali eu acho que ela tem grande chance de ganhar. Quebra de paradigmas, né? De tabu. E tem pessoas maravilhosas, né? Se pensar que a gente começou com Jean Willis lá atrás, no primeiro Big Brother, né? E depois a gente teve mais 2, agora nós éramos 5 lá, né? Agora nós estamos em 4. Exatamente. Né? Então isso já é representatividade, ou seja, é muito importante, dentro de todo aquele caos, né, que é o programa, aquela coisa, né? Que não era a proposta, e aí lembrando ontem da sua matéria, né, do UOL, quando foi criada a Casa dos Artistas, né, que era um outro formato. Era um outro formato. E aí depois vem o Big Brother, né? Ali de fato estão as pessoas, né, representando de alguma forma todos os segmentos da sociedade. Eu assim, só pegar essa oportunidade, acho que é muito importante, né, os empresários hoje darem espaço e oportunidade para essas pessoas, e todas as siglas, né, que a gente tem, são todas as siglas, mais os mais, né? Claro. E eu até destaco isso, que enquanto The Week, né, como empresa, eu sempre... Eu acho que isso foi tão natural que hoje a gente está vivendo momentos que as empresas elas estão sendo levadas a ter que criar todas, né? Sem exceção. Exatamente. Então, inconscientemente isso já fazia parte, né, ali das minhas ações dentro da empresa, da missão da empresa. Então eu sempre tive travesti, tive drag queen, hétero, negro, gordo, magro. Sim. Enfim, eu acho que tinha cadeirante. Né? Etarismo, que eu tinha uma senhora já de 70 anos trabalhando na Bomboniere. Então, de uma certa forma, a diversidade e a inclusão ela está toda ali na empresa. Eu acho que isso que é muito legal. Eu acho que é importante que as empresas, os empresários enxerguem, né, a diversidade e a inclusão, né, todas as siglas dentro da sua empresa, porque tem muitas pessoas muito capacitadas, inteligentes e capazes, independente da sua condição sexual, né? Eu acho que para poder trabalhar. E as pessoas têm que se livrar da moda, se livrar do que as pessoas acham que você tem que ser. Você tem que ser o que você quer ser, o que você é. Ainda ontem eu vi, muito bacana, um desfile da Preta. Não sei se você viu, ela na piscina da casa dela, desfilando de biquíni. Não, a Preta sabe? Desfilando de biquíni, maravilhosa. Sabe? Quando você vê o Thiago Abravanel, que arranca a camisa dentro do Big Brother, que há 10 anos atrás era todo mundo trincado, com o abdômen trincado, e hoje ele tira a camisa e fica... quebra de paradigma. Sabe? Isso vai quebrando, né? Vai quebrando. E precisa disso, se faz necessário, porque senão vai ficar um quadrado e a gente... Eu sempre penso o seguinte, cara, o que a gente quer da vida? Para onde a gente quer ir e o que a gente quer fazer? Eu me lembro que, a The Week sempre ela teve um estigma, né, de que era sempre padrão, né, que era isso no início, mas por 2013 eu comecei a tentar mudar e realmente consegui mudar ao longo desses outros anos que vieram para frente. Eu consegui mudar esse estigma, porque a The Week se transformou num lugar acolhedor para todos os estereótipos, né? Então essa questão, você falou do Thiago Abravanel tirar a camisa, né? Então assim, um lugar que era considerado como o templo das Barbies, vamos dizer, do padrão, né? Hoje você tinha na The Week, você tinha urso sem camisa, fora do padrão, você tinha drag, você tinha travesti, você tinha magrinho. Inclusive vocês colocaram para dançar mulheres aí. Sempre, nossa, né? Maravilhoso. E outras pessoas. Sempre, então vocês sempre fugiam daquele... do padrão ali que... Ou do estigma, né? Estigma. Exatamente. É uma casa de todo mundo, né? E isso a gente vê hoje na televisão, né? Quando a gente pensar, né, no Big Brother. Aí tá lá o Thiago, de fato, sem camisa. Aí o próprio Alexandre, que já trabalhou na Globo e sabe como que é. As meninas, todo modelinho, né? Para você ser modelo, você tinha que ser magrinha.
aí vieram as plus sizes, e aí... Mas a gente tem que fugir de padrões. Eu acho que a gente tem que ser livre, a gente tem que respeitar as escolhas e a vida de cada um. Eu acho que, assim, com os movimentos sociais, fica impossível você fechar os olhos para isso. Sim. Né? Claro. Então, nem tem como. Não tem como. Não tem como hoje você fazer isso. Hoje, se qualquer coisa que você negue, né, a realidade, não tem como. Com as mídias sociais, ou você é cancelado, ou você é detonado. Né? Esse é um problema que tem acontecido no Big Brother, né? Sim. Cada vez que o Big Brother vai uma edição ao ar, cada vez mais eles entram lá com medo do que eles vão falar, se eles vão ser cancelados. Esse Big Brother, inclusive, tá muitas matérias sobre isso, né? Porque eles estão Você chega numa casa, eu fiz 3 reality shows, chega numa casa com 60 câmeras, cara. Quando eu fiz, a gente fez o primeiro na Casa dos Artistas. Então, nós entramos ali, cara, que as câmeras não importavam, as câmeras. E estava todo mundo ali solto, de coração. À medida que vai passando o tempo, as pessoas vão assistindo, vão vendo coisas que dão certo, coisas que dão errado, tipos, protótipos e acertos e erros. E com a pressão da população nas redes sociais, porque, para você ter uma ideia, quando eu fiz Casa dos Artistas, as pessoas ligavam para o Silvio Santos para eliminar a gente. Eram 5 pessoas que ligavam. Hoje... são 60 milhões de votos, entendeu? Que tem pela internet muito rápido. E as pessoas te falando. Hoje em dia, todo mundo... Antigamente, lá na Casa dos Artistas, ninguém podia me criticar. Porque eu estava lá dentro e não tinha essa coisa da rede social. Hoje, não. Hoje você entra, cara. Sabe, as novelas hoje, os autores se sentem pressionados, né? Porque hoje o público acompanha e quase que escreve a novela com ele. Exato. O público começa a falar do personagem e, de repente, o autor se vê obrigado a mudar o rumo da trama da novela por causa das redes sociais. É isso, e mais do que isso, né? O público ele consegue ver os erros de gravação, ou seja, da continuidade. Isso, né? Tem especialistas fazendo isso. Né? A roupa que estava usando, a maneira que estava na cena, né? Então é interessante isso, né? Tem especialistas. Olha só, em cima aí daqui da mesinha, tem uma revista que se tornou uma matéria, que foi a minha experiência agora quando eu fui à Bahia, nas enchentes que tiveram. O André está com uma outra também ali na mão, que é a Circuito, mas essa daí, depois, quando vocês puderem em casa, dar uma lida, porque isso fala muito da falta de políticas públicas, do descaso, da desigualdade no país que cresceu absurdamente, da fome e da miséria. Porque quando eu cheguei lá, na Bahia, né, em Tabuna, parecia que tinha explodido uma bomba dentro da cidade. E eu fiquei lá 6 dias. Então, é um relato de uma história que eu vivi muito, muito grande. Eu cancelei minhas férias, olhei para minha família, falei para minha esposa, falei, Fabiana, eu vou embora para a Bahia. E a gente saiu com uma carreta com 3.000 cestas e levei jet ski, levei um monte de coisa que a gente pudesse ajudar aquelas pessoas. Só que eu cheguei lá, cara, eu fiquei, sabe, e esses dias, eu até liguei pro Luciano Huck esses dias, falei com ele, porque eu conheci um cara lá chamado Jean da Jangada. Esse cara perdeu tudo, a casa dele foi embora. Nem documento ele salvou. E ele salvou o filho dele de 5 anos, a esposa, e ele salvou 120 famílias. Nossa. Ele trabalhou de 4 horas da manhã até as 5 horas da tarde do dia seguinte, numa jangada improvisada, indo nas casas, retirando as pessoas. E um fotógrafo americano fez a foto dele na jangada, ele foi parar na capa da Veja, e aí lá eu encontrei ele estava ajoelhado em frente à casa dele. Eu encontrei ele por acaso, e aí conversei muito com ele, a gente, enfim... e aí eu falei, cara, essa história tem que ser contada de alguma maneira. E aí lembrei do Luciano, e liguei pro Luciano, e o Luciano vai contar essa história, entendeu? Porque um cara que, ele não salvou 1, 2 ou 3 pessoas, o cara salvou 120 famílias, sozinho, numa jangada improvisada,
sabe? Eu fiquei muito impressionado. E é isso que eu falo, sempre ajuda vem do próprio povo, Alexandre. E assim, você, e não é porque eu estou aqui na sua frente, né? E eu acho que é isso, assim, que me aproximou ainda mais de você e acreditar em você. Porque essa é a verdade. Quantas pessoas largaram as suas famílias para ir lá, né? E ajudar essas pessoas? Porque ajuda é o povo. E eu, como conheço a Bahia muito bem também, porque eu viajo sempre para lá, passo férias, né? Eu sempre observo isso, que assim, o povo lá é muito massacrado. Pra você ter uma ideia, na capital Salvador, tudo custa R$2 a mais do que aqui em São Paulo. R$2. Qualquer produto no mercado, você vai R$2, R$3 de diferença. E a população cada vez mais pobre. Então, E aqui nesse caso... Eu fiquei muito impressionado. E eu tenho uma filha de 2 anos, eu não tinha como ficar em casa, sabe? Mesmo, né, você sofre algumas críticas. Quer aparecer, é deputado, tá na época de eleição e tudo. Irmão, eu fui, não quis nem saber, eu fui pelo meu coração, de verdade, porque lá na Bahia eu não tenho voto. Entendeu? Então, chega uma hora também na vida da gente que a gente é tão abençoado. Pois é, não tinha como, André. A gente tem que fazer a devolutiva. Né? Não tinha como. Deixa eu falar para vocês, o programa passou muito rápido, apaixonado aqui por essa conversa com esses dois, o Renato, vice-presidente, né? Vice-presidente. Da Associação da Parada do Orgulho LGBT, né? Eu sempre confundo porque são muitas siglas. Sim. E o André Almada, esse empresário, esse cara que respira cultura e entretenimento e, enfim, eu queria agradecer a vocês antes da gente se despedir. A gente vai se despedir só para a televisão. Tá bom. Nós vamos continuar batendo papo aqui, um conteúdo exclusivo para o YouTube e para o Facebook. André, quer falar alguma coisa antes? Você falou da cultura, eu acho que assim, a cultura realmente está muito combalida, né? A gente precisa dar uma atenção, e eu, como diretor de cultura da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, né, tenho agora essa missão. Essa responsabilidade. E o que você também precisar... Vocês veem que eu procuro aqui não falar de política, porque eu quero deixar sempre os convidados à vontade e não ser uma coisa incisiva em relação à política. Eu acho que a gente tem muito conteúdo para falar sem ser política. O André só lembrou uma coisa que é verdade. A cultura no Brasil, em geral, ela vem sofrendo demais, e por questões que a gente sabe, a gente não precisa ficar jogando aqui agora, mas infelizmente a cultura, ela no país, ela sofre muito, em todos os aspectos, desde o circo, do palhaço, o poeta, até os grandes artistas. Todo mundo está passando por uma situação difícil, porque o país ele está contra a cultura nesse momento. Não o país, o nosso sistema de governo. Mas que não é o assunto aqui, porque eu não gosto de deixar os meus convidados, né? Mas essa é uma realidade. Mas eu me sinto muito à vontade de falar de política, porque assim, tudo é política, né? Esse bate-papo aqui é político, e a gente precisa falar das coisas que acontecem no Brasil, porque senão essa história de não se falar de futebol, religião, né, e política, vira algo como se repetiu tanto que vira como se fosse algo verdadeiro. Exato. E a gente precisa falar porque a política também tem o poder de transformar a vida das pessoas, né? Então, as pessoas precisam saber votar, elas precisam entender o que está acontecendo, do valor, né? Do título de eleitor. Para onde ela quer ir, né? Onde ela quer levar o país dela. Para onde ela quer levar o país, e a gente tem obrigação, né? Nós que somos aí dos anos 70, 80, de preparar essa nova geração que está vindo. Eu concordo com vocês. Que eu, às vezes, faço o programa aqui, eu fico mais à vontade, sem pressionar, sabe? Porque eu tenho convidados, às vezes, que vêm e, poxa, eu não fala de política que eu sou amarrado a determinada coisa, então eu deixo todo mundo à vontade. Mas eu concordo com você e acho que nós temos que saber para onde o nosso país vai realmente. Eu queria suas redes sociais. Bom, sabe de cabeça? Sei, Instagram. Hoje eu uso muito mais Instagram. Tá. Né? Então, Instagram é @André Almada, tudo junto. Twitter é Almada Oficial. E Facebook, André Almada. Tá passando tudo aqui embaixo. Tem aquele Mundo Almada ainda? Eu vi um site, uma vez eu entrei lá, Mundo Almada, não era? Não. O que era? Universo A. Universo. Exato. Foi um site que eu fiz junto com o Antônio Trigo, um amigo jornalista.
Mas como tudo nesse Brasil, a gente precisa de recursos, né? E braços para poder manter isso vivo. A gente está falando isso de cultura. Claro. Infelizmente o site eu não consegui continuar. Mas ele está lá no ar, universoa.com.br. Lembrando a vocês que o André está fazendo grandes festas e é só entrar no seu Insta ou no seu Insta que fica sabendo. Né? Uma coisa que eu digo, Alexandre, essa pandemia me ensinou uma coisa, não colocar todos os ovos, que você falando agora como empresário, uma mesma galinha, né? Então a gente tem que diversificar. Claro. Então a ideia é fazer várias coisas, como eu estou fazendo, buscando uma casa nova para mim. Perfeito. Bar, um restaurante, até na parte de criando uma criptomoeda, um token também. Sim. Para que tenha advocacy. O André sempre foi inovador nessas coisas, né? Que tenha advocacy, que volte, né? Dê o retorno da devolutiva para a comunidade LGBT. Então, tem vários outros projetos que estão acontecendo. Carteira, Black, eu me lembro de tudo. Sempre ia saindo as novidades primeiro na The Week. Obrigado, Alexandre, pelo isso. Renato, suas redes sociais... Eu não sou muito de redes sociais, primeiro porque eu não tenho muito tempo e eu também sou da antiga, né? Então, você é igual do mimeógrafo. Eu só vou ali e dou uma postada em alguma coisa para manter vivo. Mas a minha Instagram é @renato.viterbo e Facebook Renato Viterbo. E tem a rede social da associação da Parada é @ParadaSP no Twitter, no Face e no Instagram. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta. Agradeço a todos vocês, milhares de pessoas assistindo a gente. Conversei com o Renato, conversei com o André, pessoas que eu tenho um carinho enorme. E quero agradecer ao Beto Lago, que está aqui hoje. Dá uma entrada aqui, Beto, para todo mundo te ver rapidamente. Vem dar um oi aqui. Ele é o elo entre todos nós. Baixa aqui do lado. Esse aqui é o Beto Lago. Fala um pouco, Beto. Prazer, né? Porque na verdade a gente tem tudo a ver, né? Tanto o trabalho LGBTQI, como a Noite, como a NEP, né? Tá tudo envolvido. Aliás, a Noite, né, acolhe, né? Aliás, sou o seu diretor de Relações Internacionais da NEP. Você da Câmara de Comércio da NEP, ele é o diretor. É verdade, desculpa, porque senão ele fica com ciúmes, desculpa. Eu tava com ciúmes. Mas é legal que está todo mundo se unindo, né? A gente está se unindo, inclusive, para estar com você, Alexandre, te agradecer tudo que realmente você faz. A gente está antes, não é época de eleição, então eu posso falar, porque o Alexandre é uma pessoa que ajuda a gente no dia a dia, não é só na eleição que ele aparece a cada 4 anos, não, né? E agora a gente tem que manter ele em São Paulo, ele vai se candidatar a deputado estadual e vai poder ajudar a gente muito mais do que ele tem ajudado estando em Brasília. Então, obrigado, tá? Que isso. Tá aqui, ó, a cabeça aí na câmera. Sai aqui baixinho. Bom, a gente volta na semana que vem. Aqui é o BBB, esse é o BBB. Aqui é o BBB. A gente volta na semana que vem e você que fica com a gente agora tem aqui uma meia hora de bate-papo exclusivo para o YouTube e também para o nosso Facebook, tá bom? Obrigado, valeu, tchau. Bom, agora eu queria falar com vocês um assunto. Bom, agora eu queria falar com vocês um assunto sério, tá? Temos assuntos sérios aqui. Primeiro, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que ao longo desses... Eu sempre fui muito feliz por onde eu passei em todas essas minhas idas e vindas no mundo LGBT, enfim. Mas eu me sinto... na obrigação de poder mostrar isso aqui para vocês, que nem eu sabia, hoje eu pedi, porque eu sabia que eu ia fazer o programa com vocês. Eu tenho de projetos voltados para o universo, para esse universo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 projetos, e muitos deles já aprovados em comissão. São projetos que vão facilitar a vida dessa classe, né? E eu trabalho isso na Câmara. Eu montei lá agora, e a gente está na fase final da Frente Parlamentar em Defesa da Diversidade e dos Direitos LGBTQI+, também, que eu acho que precisa se fazer presente dentro daquele universo, que é um universo muito, muito difícil, é um universo ali complicado e que a gente sente
que as minorias ali, muitas vezes, não têm vez nem para falar, né? Então, eu acho que a gente tem que se fazer presente. Hoje eu estava lendo na Veja e queria ouvir a opinião de vocês. Projeto de lei anti-LGBTQI+, avança na Flórida. Texto proíbe discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas do Estado. Pais podem processar instituições que não seguirem a lei. É um projeto de lei que visa limitar a discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero. Ela está em tramitação no Legislativo da Flórida, nos Estados Unidos, chamado pela comunidade LGBTQI+, de Don't Say Gay, né? Não diga gay, em tradução. O projeto prevê um incentivo para que pais processem escolas e professores que se dedicarem ao assunto. Eu queria ouvir vocês. Como é que vocês encaram isso? Pode me dar um... Quem quer falar primeiro? Assim, né, para nós não é espanto nenhum, né? Nós tivemos um ex-presidente como o Trump, né? Com modus operandi tão, ou seja, a gente tinha a nossa cópia aqui, né? E é óbvio que quando se fala de diversidade, população LGBTQIA+, né? Como aqui no Brasil há estados mais avançados, né, nessa discussão, como São Paulo, como também há estados do Nordeste ou mesmo da região Norte, menos, né? Eu, na verdade, assim, o único medo que eu sinto, né, é que talvez projetos como esse sendo debatidos lá, e aqui já acontece também, né, de alguma forma, a gente teve aí várias PLs aqui no Estado, né, sendo discutido por alguns oportunistas, né, porque, na verdade, é assim, a gente continua com o discurso da tradicional família brasileira e o que dá voto, né, é falar de LGBTQI, é tudo que a sociedade abomina, né? Então, é falar da questão religiosa, então isso dá voto, é falar de LGBT, que é contra LGBT, dá voto. Corrupção, né? Tudo isso dá voto. Né? E aí eu estava até comentando com o Beto Lago agora, quando a gente estava vindo, né, que o presidente, né, nosso presidente, nas últimas, né, matérias que saem, é só ele falando de LGBT. Né? Então, por quê? Porque isso chama a atenção para ele, né? Esse presidente, vamos, porque ele é contra tudo isso que está aí. O único problema é isso, é que algo que seja aprovado por lá, e nós temos uma cultura de endeusar tudo que vem de fora, né? Também aqui a gente tem esse problema. Não que não aconteça, já acontece, né? Só que não ganhou a visibilidade, talvez, que a Veja tenha dado para... Claro. Que isso também, algumas matérias, a gente entende que são matérias tendenciosas, né? E que também desperta isso, né, no outro. Se lá fora tá funcionando, vamos aqui por esse caminho que talvez aqui funcione. Então, a gente, né, eu particularmente vejo com preocupação, né? Mas também acredito que no nosso sistema de democracia, né, o nosso STF ele é muito contundente, né, nas decisões, então acredito que aqui não prospere nada nesse sentido. Entendi. Bom, somando a tudo que ele já falou, que eu concordo plenamente, eu acho que esses tipos de notícias e ações que a gente vê acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo, acaba gerando cada vez mais aquele que a gente fala, mais discursos de ódio, e isso vai trazendo mais medo, né, das pessoas. Eu acho que, por exemplo, eu que, né, sou gay, eu tive tantos problemas na infância de me esconder, né? Eu tive que sair da minha casa para poder ser eu mesmo. Então, acho que a questão né, isso só faz ainda cada vez mais você se esconder, né? Claro, das pessoas, da sociedade, de mostrar quem você é e gerar mais ainda discursos de ódio, né? Então, fora a parte que entra a questão de bullying na escola, que a gente sofre com isso, eu acho que esses assuntos têm que ser cada vez mais discutidos abertamente. As famílias, elas têm que devem estar preparadas. Audiências públicas para se falar, chamar a sociedade para ouvir a sociedade. Eu acho que a própria família também tem que entender o que o filho está passando, ou a filha está passando, esses problemas, para poder dar esse respaldo para que não se leve a grandes índices de suicídios,
como eu falei, esses discursos de ódio que levam ao maior número de assassinatos desses LGBT. Até 2020, né? Eu estava lendo, inclusive, essa semana, o ADRA, né? ANTRA. A ANTRA. Eu estava ouvindo deles exatamente isso, né? A quantidade de assassinatos e a quantidade de agressões e violências sofridas, né, pelos transexuais. E o Brasil, ele não tem uma política, né, forte para combater isso, para punir isso. E a gente fica assistindo na televisão, volta e meia a gente assiste, né, um caso que é hoje, né, com tantas câmeras nas ruas, e a gente acaba assistindo. Isso me deixa muito agoniado, sabe? Principalmente no eixo Rio, São Paulo, a quantidade de assassinatos e agressões que acontecem, e você não vê o Estado, né, abraçando isso, responsabilizando aquelas pessoas. Isso me dá uma agonia muito grande, sabe? E assim, hoje com o advindo da internet, né, não se basta só matar. Porque matar LGBT já se matava, matar travestis e transexuais. O cara hoje vai ali na Indianópolis, sai com a menina, no outro dia ele vai e mata porque ele quer justificar que a errada era ela, não era ele. Né? E não basta só matar, é matar com requintes de crueldade. Né? A gente teve o caso da Dandara, né, no Ceará. Nossa. Aqui nós tivemos a Laura Vermont. Né? Então, são casos de repercussão nacional. Por exemplo, o caso da Laura Vermont ainda está sendo julgado. A Dandara, os condenados estão na cadeia. Mas e daí? Ele vai passar ali 10 anos, né? E a dor da família, né? E porque o Estado que tinha a obrigação de proteger essas pessoas, né? E quando você pega essas histórias, você percebe que a família, de certa forma, ela até apoiava a decisão, né? Mas é aquela coisa do outro não aceitar, né, a sexualidade. Com quem eu me deito entre quatro paredes não interessa para o outro. Claro. Né? É a minha vida privada e particular. Né? Eu não saio na rua apontando para ninguém, olha, você é hétero, você é isso. Não, as pessoas ainda tendem. Né? Eu ao contrário do Almada, né, com 5 anos de idade, eu já sabia que eu era gay. Não, eu sabia, né? Com 7. Era antes. E os meus pais também sabiam, lógico. E até os meus 16 anos eu namorei menina também. Entendi. Mas eu não namorava, não era para me esconder. Eu tinha uma sexualidade fluida. Né? Então eu saía com meninos e saía com menina. Mas na minha cabeça eu já tinha que para eu ter a minha autonomia e a minha liberdade de expressão, né, eu tinha que ter um trabalho. Né? Então, com 16 anos, eu fui trabalhar num banco. A partir dali, eu comecei a me libertar. Né? Eu tinha meu salário, eu tinha o meu trabalho. Né? E com 17 anos, eu conheci o meu primeiro namorado e casei com ele, fiquei com ele 12 anos, até ele falecer. Né? E hoje eu estou casado há 23 anos. Ou seja, a minha vida sexual, a minha vida como indivíduo gay, né, não é uma vida promíscua como alguns tentam, né, nos desconstruir. Claro. Né? Então, é isso. Eu acho que assim, a questão não é só matar, é matar com requintes de crueldade. Você falou uma coisa que é muito interessante, porque você se preocupava em trabalhar, ter seu próprio emprego e tudo mais. Ainda assim, hoje, a sociedade ela só respeita quem é bem-sucedido e tem dinheiro. É, verdade. Você pode ser preto, gordo, feio, bonito, mas se você é rico, bem-sucedido, eles vão ter que te engolir. Sim. Infelizmente, a nossa sociedade ela é assim. Sim. Né? Então, parece que as pessoas só respeitam as pessoas que são bem-sucedidas e ricas. Não, e a gente tem um problema ainda de preconceito, que você vai no hospital... E lá na Bahia é muito comum isso também, né? Eu fui recentemente no hospital e aí, tipo, o médico era negro. Ele veio atender uma pessoa branca, né? E aí a pessoa estava chamando ele de enfermeiro. Né? Então, assim, ainda tem a questão do preconceito. Do preconceito, racial, sim, né? Muito então, grande, muito grande. Então, a gente precisa, né, entender que não é a cor da nossa pele que nos difere dos outros. Exatamente. Né? E tem uma coisa que me chama a atenção na parada, porque... isso já foi várias vezes discutido e mostrado também na televisão, porque é engraçado, né? Porque é um evento extremamente gay, né? Mais democrático,
né? E você, de repente, pessoas que muitas vezes elas mostram um certo preconceito, no dia da parada elas estão na avenida, vão olhar, você vê crianças, pais, mães, vê gente de todo tipo, e muitas pessoas que antes, né, falavam, não, eu tenho um certo preconceito com isso, acaba indo, participando e vê que é uma grande festa. Sim, exatamente. Que é um grande barato, não é uma coisa que, né, as pessoas vendem. Eu acho que falta muito isso, principalmente lá em Brasília, aqueles homens de Brasília, eles não se dedicam a nenhum tema que possa incomodá-los ou sair do que eles acham que é a sociedade que eles montaram para eles, sabe? Então eu vejo deputados e deputadas, né, que... Na verdade, eles não querem se indispor com a sociedade de temas tão... porque eles entram na questão cristã, sensíveis, na questão conservadora, mas, cara, sabe, eu vejo que às vezes falta lá dentro, né, por parte dos deputados que são do movimento, se posicionarem de uma maneira mais forte, se posicionarem, gritarem, né? Porque fica um discurso muito aquém. Às vezes eu vejo alguns discursos lá, parece que não está falando para ninguém. Na verdade, o que acontece também com o nosso Congresso é que nós estamos com políticos velhos, né? Sim. Ou seja, aqueles mesmos, a gente tem ali a família Barbalho, né, do Jader Barbalho, a família do... é uma coisa que é de passado de família, né? Então a gente tem a família Magalhães, né? E aí vai. E esse medo também da sociedade desses coronéis, né? Por exemplo, Sim. na Bahia quem manda é a família Magalhães, lá no Pará é o Jader Barbalho, e aí vai, né? Lá na Lagoas é a família Collor, e aí, na verdade, fica esse ciclo, né? E não as pessoas não renovam essa política, né? E é óbvio quando você vai tratar com pessoas que foram educadas, né, nesse sistema patriarcal, machista, né? É difícil de você dialogar, né? Às vezes eu também como LGBT, né, e eu não vou me isentar disso, eu vejo alguns comportamentos e eu falo, putz, mas eu entendo que eu fui doutrinado dessa forma, né, para esse tipo de comportamento. E aí indo nessa linha, né, dessa política, dessa velha política, né, e aí quando chega alguém como você, ou como o Randolph, ou mesmo como outros que tem lá, né, o Jean Willis e outros que passaram por lá, né, isso incomoda. Incomoda. Né, porque são temas que, assim, e tem mais um outro agravante, né, que o Congresso Nacional está dominado pelas igrejas, né, pelo fundamentalismo, Sim. seja católico ou seja da evangélico, né, então, assim, se a gente não muda aquilo que está lá, e eu não estou falando aí condenando nenhuma religião. Eu sei, eu entendo aqui completamente. Eu acho que todas as religiões, né, elas têm o poder de transformar vidas mesmo. Né? Eu acho que quando você tem uma vertente religiosa, seja ela do candomblé, seja ela do... Eu sou criado no catolicismo, mas hoje eu sou espírita. Allan Kardec, sigo a linha de Allan Kardec. Né? Muito bom. Mas... eu entendo que tem o candomblé, que tem a Umbanda e que todo mundo precisa ser representado. Então, a religião, nesse segmento, ela não funciona quando ela vai, a partir do momento que ela quer tolir, claro, né, o direito de liberdade do outro. Sem dúvida. Né? Então, é por aí. E para vocês entenderem uma coisa que eu falei, da Frente Parlamentar em Defesa da Diversidade dos Direitos LGBTQI+, eu liguei outro dia para a Jandira Fegari, porque vocês acreditam, a gente está há 2 anos para montar isso. Faltam 5 assinaturas. Tem 513 deputados, André. Precisa de 171 assinaturas, tem 513 deputados. Está há 2 anos para montar isso. E eles vão empurrando. E você fica tentando, conversando com um, conversando com o outro. Não, cara, eu vou assinar isso daí, o meu público, o que meu público vai pensar. Olha só a cabeça do cara. É uma frente parlamentar que ela tem necessidade de ser instalada. Sim. Ela precisa estar lá para justamente poder ter as convocações, as audiências públicas, as discussões, levar a sociedade, levar os representantes, levar as ONGs, os coletivos, as associações, levar todo mundo lá para dentro. Cara, são 513 deputados.
nós precisamos de 171 assinaturas. Faltam 5. Quando eu peguei novamente, faltavam 16. Eu liguei pessoalmente para alguns deputados e consegui que eles assinassem. Mas alguns, e eu não vou citar nomes, obviamente, aqui, falaram, não, Frota, eu não quero me comprometer com isso, porque a minha igreja, ou porque a minha mulher, ou porque... Eu falei, cara, como pode um negócio desse? Falta 5 assinaturas. Quando a gente voltar agora, eu vou em busca dessas 5 assinaturas, porque é um absurdo. Sim. É até um negócio vergonhoso de falar. Como que você tem 513 deputados e não arruma 171 deputados que possam abrir uma frente parlamentar que é para justamente falar para uma fatia da sociedade e para o país inteiro sobre todas as questões que afetam, né? Sobre violência, sobre todas as questões. Cara, a gente não consegue, falta 5. Eu vou bater de ombro em ombro e falar, olha, assina para mim aqui, por favor. É isso. Até eu tive cerca de uns 3 anos atrás com a ex-senadora Marta Suplicy, Sim. e ela falava justamente desse problema. Né? Que é você ter que, para instalar uma frente parlamentar, né? São 171 assinaturas. O número de assinaturas. E aí, quando ela ia falar, né, que ela que levantou essa primeira bandeira, aí o deputado falava para o outro assim, não, minto, um desses pastores aí que tem uma grande repercussão, né, umas falas polêmicas, né, ia lá e falava, se você assinar, eu vou lá no seu estado que eu tenho um canal de televisão lá, e eu destruo a sua carreira. Destruo sua igreja, você deixa de ter pastor. Então, assim, é um absurdo, ou seja, é uma política que não foi feita para todos, né? É uma política exclusiva. É verdade. Seletiva. Excludente, né? Seletiva, né? É para aquele que é rico, é para aquele que tem poder, né? E aí eu também vou entrar numa polêmica, né? Nós temos um dos maiores devedores aí da Previdência Social, né? Bancando de grande empresário e apoiando esse governo. Né? Não, e você encontra devendo para o BNDES também. E você encontra lá dentro frentes parlamentares que você fala, cara, isso nunca vai precisar disso. Sim. E foi montada uma frente parlamentar, sabe? E você fala, isso nunca vai ser discutido pela sociedade, não precisa desse negócio, né? Sim. É que o sistema é muito forte. Até no outro dia eu estava gravando o programa aqui, eu pedi para passar o final do Tropa de Elite com Wagner Moura, que é a última cena do filme que ele fala, é exatamente o que acontece em Brasília. Sim. O sistema é muito pesado. Sim. E o sistema não é só uma pessoa ou duas, André, é um sistema. Você não consegue quebrar o sistema. O sistema ele é muito forte, sabe? E, cara, ou você vai se adequar àquele sistema, ou você vai ficar como um louco, né? Eu estou sempre no lado que está perdendo lá. Eu estou sempre entre os 100 e poucos deputados, porque eu voto pelo que eu acho que tem que se votar, mas é muito difícil, cara, você poder transitar com isso, e você vê que é um negócio de extrema importância, a gente necessita, não é só para mim, é para todos, não, o país precisa. E quando a gente está falando, nesse caso aqui de LGBT, mas isso também inclui a mulher, né? Eu te presenciei em 2019, quando eu estive lá, foi até quando eu tive com o deputado, né? O deputado talvez não lembre, mas eu estive lá. E aí, o que acontece? Numa das comissões lá, as mulheres sendo agredidas por um bando de deputado machista, né? E principalmente do partido do atual governo, né? Gritando mais alto para se prevalecer em cima da deputada, né? Que acho que era a Jandira Fegali, né? Que é uma defensora, que é uma defensora. E a senadora lá do Rio de Janeiro, esqueci o nome dela agora. A Benedita, que era presidente da comissão, pedindo calma, porque, tinha passado a vez dele de falar, né? Mas como ele perdeu o time do voto, ele queria refazer o voto, e ela falou, não, você não é a sua vez de falar. Agora, primeiro ela fala, depois... E foi uma confusão. É um ciclo. Eu te pergunto, onde está a responsabilidade social desses políticos? Porque eles têm essa responsabilidade, né? Não, e você tem que legislar para todo mundo, independente. Né, Ô, Renato, eu vou deixar com você essa cópia desses projetos para você dar uma lida, para depois você entender e ver o que a gente pode melhorar, o que pode ser
ser tocado para frente de maneira mais rápida. Vou deixar com você. Obrigado. Tá, parabenizar. Manda para ele em PDF também. Parabenizar, porque assim, eu acho que o deputado precisa também divulgar isso, né? Claro. Levar para fora, porque assim, eu vou levar lá para a associação, a gente vai discutir algumas coisas, né? Óbvio. Claro. Né? Mas também as pessoas precisam saber o que você está fazendo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque não adianta a gente vir aqui falar, porque senão a gente cai naquela coisa, mas ele está se aproximando. Não, a comunidade... Tem sempre essa coisa. Entendeu? A gente precisa divulgar, olha, eu tenho cuidado antes com de isso, inclusive. Eu tá aqui falando, eu tenho tudo isso aqui, Claro. Ano tal. Isso é desde 2019 até agora. Eu acho que não é... as pessoas podem falar o que elas quiserem, né? Se você está fazendo, chamando, se aproximando, mas o importante é que você está tomando a iniciativa de fazer isso. É isso. Que políticos não fazem. Né? Eu acho que esse é o mais importante. Né? Pavinato, Estética da Estupidez, a Arte da Guerra contra o Senso Comum, tá aqui, ganhei do... Pavinato me mandou via o André Almada. O nosso programa chegou ao fim, a nossa meia hora passou. Passa muito rápido, viu? Eu quero... Vou ficar aqui mais 2 horas. Quero agradecer a vocês, me colocar à disposição, André, o programa está aberto para você, o que você precisar. Meu gabinete é seu, lá também. Em Brasília, o que você precisar. O que você tiver de ideia, entendeu? Que você, enfim, estou à sua disposição, às suas ordens. E você também, Renato, você fica à vontade para o que precisar, o que tiver que a gente fazer, que eu acho que a gente está lá para isso. A gente está lá para trabalhar, para poder facilitar a vida das pessoas e criar oportunidades, criar ideias e tudo. E eu não me arrependo nem um pouco, eu acho que tudo que eu fiz na minha vida, enfim, eu sou um cara muito bem resolvido, sabe, na minha cabeça. Eu passei por muitas coisas, mas eu hoje me encontro muito equilibrado, assim, muito tranquilo, sabe, e vendo a vida de uma outra maneira mais equilibrada, e isso para mim me traz um conforto aqui dentro, sabe? Então, eu estou muito feliz de ter tido vocês dois aqui. Brigadaço. Obrigado a você, Alexandre. Eu que agradeço também, né, pelo convite, pela oportunidade de dizer que eu já te admirava, né, te admiro muito mais, né? E é isso, você se sentir livre, né? Claro. Eu sempre falo que assim, igual está lá na Bíblia, né? Tudo que você fez para trás, esquece. Vamos viver uma nova vida, né? A partir de agora, uma nova pessoa, um novo ser humano, né? Mas o importante é isso, é a gente se encontrar, né? E essa experiência, né? E essa tranquilidade que você tem hoje, isso a gente adquire com a maturidade, né? Sim, claro. Com todas as nossas experiências e vivências, né? Então, eu acho que é isso. A gente não tem que pensar no que aconteceu no passado. Está aqui o André, né? Que foi que teve uma casa incrível, né? Mas também que fez a pandemia, né? Fazer com que ele estava na zona de conforto e ele se reinventar, Total. né? E assim somos e todos. virar outra, Nossa, né? Ele falou exatamente. Eu estava numa zona de conforto. Era um negócio bem sucedido. Estava ali todo final de semana. Tava já. Mas virar uma outra. Mas é muito outro bom conceito, isso. Eu tô muito animado, estou estimulado. Tem ido para Bahia? Não tenho ido. Queria agora para dia de Iemanjá, mas foi cancelado. Foi cancelado. É a festa você passou o ano novo onde? Aqui em São Paulo mesmo? Passei aqui em São Paulo. Tá. Passei aqui em São e Paulo. você? Eu também passei aqui. Eu passo no interior quietinho lá, porque eu gosto da tranquilidade. Eu também passei com a família. Alexandre, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a você, André. Tá cada vez muito mais. Bom. Fica aqui minha admiração. Muito bom. A amizade de sempre. Pô, tá muito bom. Pessoal, a gente vai chegando ao fim aqui pelo YouTube, pelo Facebook também. A todas essas pessoas, e são muitas, né, muitos falando, discutindo, grupos de discussão aqui desse super papo que a gente bateu hoje. Agradeço muito ao André, ao Renato. Compartilhem, né? Nós vamos publicar também os cortes. Tem a nossa equipe aqui, pessoal do Papo Reto, muito obrigado. A gente está aqui nos estúdios do Papo Reto. Beto Lago, valeu por ter vindo aqui. A gente vai falar daqui a pouco alguma coisa? Tu quer falar comigo hoje? Não. Tá tranquilo. E Shazam,
O Shazam, meu Deus, Shazam. quanto tempo, hein, Shazam, desde ir pra lá. Quando eu falei que eu ia entrevistar o André, o Shazam, pô, posso ir, Frota? Eu falei, claro. Nossa, acho que eu mexi ir. no meu baú lá das fotos, deve ter uma sua lá, viu? Pode ir. Algumas. Então é isso, pessoal. A gente volta e lembrando a vocês que todo mundo tem que ser livre, todo mundo tem que fazer exatamente o que acha que tem que fazer. Não tenham medo, diversidade total e usem máscaras. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Você que não tomou a vacina, tome a vacina, pelo amor de Deus, por você, pelo amor a você também, a sua família. Tá certo? Obrigado a vocês dois. Beijo no coração de todos. Valeu. A gente volta semana que vem.